E se esse paciente tiver uma limitação cervical, alguma disfunção, um torcicolo que limite esse movimento, esse paciente não vai conseguir ter essa distribuição de pressão nessa cabeça. Porque como ele vai ter a limitação, a tendência é que esse paciente se mantenha numa postura viciosa. Mas não é uma postura viciosa, na verdade é uma limitação. Dói, gera desconforto. É ruim para o paciente quando ele tenta olhar para o lado contralateral. Então esse paciente fica sempre na mesma posição, porque aquilo ali, secundário à disfunção, acaba se tornando uma postura de conforto para o paciente pediátrico. Então ele não é viciado na postura, ele não tem uma preferência posicional, porque preferência não tem nada a ver com limitação, tá? A limitação de movimento é o que vai causar o desconforto e faz com que esse paciente fique sempre na mesma posição. Se ele fica sempre na mesma posição, a tendência é que em um ponto específico do crânio receba essa pressão excessiva, tá? Não tem essa distribuição de peso. E aí, como esse crânio ele está crescendo muito rápido, essa região que fica sempre em contato com a superfície plana que o paciente está dormindo, seja o bebê, seja o berço, o colchão, ou no colo, ou no carrinho, enfim, essa região ela está sempre recebendo essa pressão excessiva e esse crânio, esse cérebro, esse osso, ele não consegue se desenvolver para essa região. E é por isso que esse paciente, por exemplo, começa a ter essa adaptação do crânio e esse crânio começa a crescer torto. Ele tem essa forma de paralelograma, né? Começa a ter um crescimento oblíquo aí desse crânio. Isso não faz parte da anatomia do ser humano. Então não existe, já quebrando aí uma primeira objeção que possa aparecer no consultório de vocês mas é porque o pai dele tem a cabeça torta também, o avô tinha a cabeça torta. Não existe isso dentro da literatura, dentro da anatomia, perdão. Tá? Então, não importa a raça do teu paciente, não importa o estado que ele tenha nascido, não importa o país que ele tenha nascido, o crânio crescendo no formato oblíquo, em paralelograma, não existe dentro da anatomia. Então, a plagiocefalia, ela é consequência de uma disfunção. A plagiocefalia significa uma alteração no teu paciente, então necessariamente precisa ser tratada, tá? Não existe isso de puxou ao avô, puxou ao pai, a mãe tem a cabeça parecida. Então a mãe, o avô ou o pai também tem uma disfunção e precisava ser tratada, certo? Outros tipos de assimetria, como por exemplo a braquicefalia, a dolicocefalia, ela pode ter componente genético envolvido, mas a gente precisa inclusive avaliar e saber se isso está dentro do padrão esperado, que a gente classifica isso como um formato anatômico, que tem a genética envolvida, ou se passou desse limiar aceitável aí pela literatura, certo? Mas a plagiocefalia não. A plagiocefalia é uma disfunção que não existe crânio nesse formato. Dentro da nossa anatomia humana, não existe um crânio que cresça nesse formato oblíquo em paralelograma, certo? Então, vocês já consigam quebrar quando chegar esse tipo de dúvida para você, ou aquele pai chegar lá no seu consultório, eu acho que é besteira, não precisa mexer, porque meu pai tem a cabeça igual. Não, plagiocefalia é uma disfunção, precisa ser tratada, certo? Então, a grande maioria das vezes, a causa dessa alteração, a causa dessa plagiocefalia vai ser esse torcicolo, que pode ser ou funcional ou pode ser um torcicolo aí muscular propriamente dito, né? Que vai ter componente muscular envolvido, mas pode ser o funcional, onde é aquele que tem diversas causas, muitas estruturas podem estar influenciando. Então a primeira coisa que você precisa entender é que na grande maioria das vezes essa alteração aí do teu paciente, ela é uma consequência, tá? Então sim, as assimetrias cranianas, na grande maioria das vezes, ela é uma consequência de outra disfunção, tá? Mesmo que seja uma braquicefalia, mesmo que seja uma dolicocefalia, não tenha dúvidas que esse paciente vai apresentar disfunções de mobilidade.
Então você precisa saber avaliar. Na plagiocefalia, a disfunção que está relacionada com esse tipo de crânio vai ser essa limitação cervical, vai ser esse torcicolo. Então o tratamento, o primeiro raciocínio que você precisa ter é tratar esse torcicolo, fazer testes funcionais nesse seu paciente, certo? Para saber se ele tem grau de limitação na rotação ou inclinação cervical. E se você observar que existe limitação, você precisa tratar essa limitação. De onde é que está vindo isso? Qual é a estrutura no corpo do meu paciente que está causando essa limitação? Por que ele está apresentando esse tipo de disfunção? Então, esse basicamente é o primeiro raciocínio que você precisa ter. Chegou um paciente com uma plagiocefalia no seu consultório, avalie se ele não vai ter um torcicolo, ou muscular ou funcional, tá? Porque é uma consequência. A plagiocefalia vai ser uma consequência dessa limitação cervical aí que o bebê pode apresentar no seu consultório, certo? Deu para entender isso? Ficou claro? Conceito básico para vocês, tá?